Não especificamente só São Paulo, mas quando a gente olha ali de uma forma em geral para todos os municípios, fica a leitura desse avanço dos partidos de centro, tanto PSD, MDB, que acabaram dominando aí, né, tanto prefeituras e também capitais. Você acredita que, de certa forma, né, a gente está percebendo uma mudança nesse cenário político nacional? Eu digo mais pensando num possível enfraquecimento desta polarização mais ideológica, talvez com o eleitorado tentando buscar ali gestões mais pragmáticas, menos politizadas? Paula, invariavelmente o centro sempre ganha. De vez em quando o pêndulo ele oscila, né, em oscilações mais amplas, mas essa amplitude normalmente vem ao centro e tende a essa inércia. A inércia no Brasil está apontando que nós temos uma preferência do eleitorado que é centro-direita, de uma certa maneira cortando as asas da extrema-direita e da extrema-esquerda. Então, todos esses candidatos, vamos dizer assim, mais esotéricos que apareceram por aí, eles foram penalizados, asas cortadas e o pêndulo voltando para aquilo que é a razoabilidade dita. O Brasil passou e tem passado, e não só o Brasil, os Estados Unidos, parte da Europa tem passado por isso, né, desses swings amplos do pêndulo, e essa tendência a uma certa normalidade. Obviamente, esse centro ele pode pender um pouco para a direita ou para a esquerda, e no caso do Brasil, ele pende um pouco para a direita. Quer dizer, isso para contrabalancear o que aconteceu em 2022, que foi um contrabalanço com o que aconteceu em 2018. Quer dizer, essas ondulações elas vêm se normalizando para esse centro, e o centro brasileiro é um centro que ficou bem claro nessas eleições, que é um centro-direita. Van Dijk, os vencedores, né? E aí a gente viu algumas análises. Vencedor, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior. Esses nomes que estão menos aos extremos, menos polarizados, eles tendem a ganhar até mais tração ao longo desses próximos anos, inclusive já pensando em 2026? Não, certamente a perspectiva é que a gente tenha menos polarização, mas uma menor polarização não significa que não vai haver polarização. Obviamente a gente tem linhas bastante divididas e marcadas. Por exemplo, no primeiro turno a gente teve 1/3 para cada um, né? Por conveniência política e modelo eleitoral brasileiro, a gente acabou tendo essa vantagem histórica, né, de 60% por Nunes aqui em São Paulo, mas o país inteiro teve essa polarização e a presença dos extremos em quase todos os mercados eleitorais, né? Eu gosto de chamar de mercado eleitoral porque na democracia o que vale, a moeda corrente é o voto, né? Do mesmo jeito que a moeda corrente é o real ou o dólar, né? na vida do dia a dia. Então, no mercado eleitoral, a gente deixou acontecer que esses confrontos entre extremos e, de novo, o pêndulo vai levando para o meio e onde existe esse equilíbrio de centro-direita. Agora, de maneira nenhuma a polarização acabou. Isso é muito evidente, inclusive quem foram esses candidatos esotéricos que apareceram por aí em vários lugares. Inclusive, São Paulo levou a cabo, no segundo turno, a presença de um candidato de centro-direita com um candidato obviamente esotérico, que lidera a invasão de propriedade privada, associado com todo tipo de atividade que a gente, né, pessoas que acreditam na lei, na ordem, na normalidade democrática, realmente execram esse tipo de atitude. Então isso foi mostrado pelo nível de rejeição ao candidato que perdeu a tentativa de eleição, que é o Boulos. Erro do PT e da esquerda de lançar um candidato com esse perfil, mas o que é assustador é que ele foi até o segundo turno e que teve votação superior ao de Nunes, não na periferia de São Paulo, perdeu inclusive até no bairro onde ele mora, no Campo Limpo, agora ganhou em regiões de alta renda, onde nós temos os vulgos comunistas de Rolex. Van Dijk, inclusive
Inclusive, né, pegando um pouco dessa leitura aí que você fala, né, desse enfraquecimento dos partidos de esquerda, esse é um recado significativo para as eleições de 2026. Apesar de serem eleições municipais, acho que a grande leitura é que talvez aí tanto o Partido dos Trabalhadores ou partidos mais de esquerda talvez precisam reavaliar as estratégias já pensando em 2026. Não, certamente. A esquerda brasileira, eu diria que, em geral, a esquerda latino-americana, ela é uma esquerda envelhecida, ela é uma esquerda que não evoluiu no tempo. Ela está obsoleta, diferentemente da esquerda europeia e mesmo até esquerda em outras partes do mundo, né? Na Austrália, na Nova Zelândia, etc. A esquerda latino-americana, como a esquerda americana dos Estados Unidos, com essas pautas identitárias e essas questões que remontam aos anos 60, né? Vamos voltar com as marchas públicas, os direitos civis, essas pautas identitárias, elas causaram bastante rechaço por parte da população que não é contra a ideia por trás das pautas. Ninguém é a favor de discriminação contra raça, gênero, sexualidade, nada disso. Mas as pessoas rejeitam essa postura ostensiva na sua cara. Nós vamos ocupar que essa política identitária, que é a pauta da esquerda, que remonta aos anos 60, que faz com que as pessoas, vamos dizer assim, de centro, as pessoas ponderadas rejeitem de maneira veemente. Então é isso que está sendo mostrado aí. Van Dijk, rapidinho nesses últimos 2 minutos que a gente tem aqui, para encerrar também um pouco desse cenário, a abstenção foi muito forte, né? Gigantesca, em alguns locais batendo recorde, ultrapassando até mesmo alguns candidatos que receberam votos. O que isso mostra, né? A população brasileira está um pouco mais avessa a essa obrigatoriedade de votar, ou existem outras causas que a gente pode elencar? Eu até postei isso no meu LinkedIn ontem à noite, assim que saíram os resultados, falando sobre essa surpresa, né? Nós temos uma certa dicotomia aqui em São Paulo, né? A gente mostrou que São Paulo é uma cidade que não abraça o excesso, o extremo. A gente deu uma aula de democracia aqui, do ponto de vista de ter uma eleição de 60% dos votos em cima de 40% para o Boulos, né, ganhando Nunes, mostrando que São Paulo quer o centro. Nós temos essa razoabilidade em mente. Nós somos pessoas que não acreditamos no radicalismo. Pelo outro lado, nós tivemos quase 42% entre brancos e nulos, que somaram 11%, e 31% de abstenção, né? O candidato Boulos perdeu para abstenção. Se a gente colocar numa mesa e computar todos os números, 42% do eleitorado não elegeu, optou por não eleger ninguém. Quer dizer, é um número que é muito elevado e mostra duas coisas. Primeiro, que essa regra de a democracia, o sujeito ter a obrigação de votar, isso precisa ser revisto. Ninguém tem obrigação de votar. O voto é um direito, não uma obrigação. Isso precisa ser revisto. E segundo lugar, é que existe uma certa apatia ao processo eleitoral político democrático no Brasil, que deve ser uma descrença tanto com a direita quanto a esquerda.